Olá, bom dia, professoras, professores. Sexta-feira, dia 1º de dezembro de 2023, estamos acabando o ano, mas nós, professores de inglês, a gente está sempre ligado. O que eu posso fazer para melhorar a minha prática em sala de aula? Olá, professor legal, é isso? Seja bem-vindo. A gente está sempre procurando maneiras de melhorar o nosso ensino, a nossa prática em sala de aula. E hoje eu vou fazer uma live diferente. Normalmente eu faço as lives ensinando como usar o nosso material. E aí eu fiz uma lista que está no Instagram hoje, não vai. Oi, professora Pauline. Então, eu fiz uma lista que está no Instagram do que você pode ensinar. Então, essa live vai ser diferente no sentido de eu vou falar para vocês quais são as estruturas que vocês podem ensinar com esse material aqui. Essa semana foi dedicada a esse jogo. Se vocês derem uma olhada lá, vocês vão ver que está recheado de coisas, de atividades que vocês podem fazer com essa live. E sem mais delongas, vamos ao assunto para essa live ficar curtinha e mais pessoas conseguirem ver. Então, a primeira coisa, eu tô aqui colando do meu computador porque eu não sei tudo de cor, né? Então, a primeira coisa, a primeira estrutura que você pode ensinar com esse material aqui é Where Can You? Então, para quem tá chegando, eu tô ensinando como o que você pode, quais são as estruturas que você pode ensinar com esse material. Então, você vai colocar a seguinte pergunta, o seguinte modelo na lousa para o seu aluno. Where can you? Então, por exemplo, where can you exercise? E aí o outro aluno, isso aí é uma atividade para ser feita em pares, já estou falando que é uma atividade, né? Where can you exercise? E o outro vai ter que responder, you can exercise at a gym. Imagina o quanto isso não vai fazer com que o inglês dos seus alunos progridam, que nós temos 20 lugares para eles praticarem. Where can you study? You can study at a school. Então, ele vai aprender a fazer a pergunta, where can you? E também responder, you can. E usar a preposição correta, at. Então, essa foi o primeiro tópico que você pode usar com o nosso material Places in the City. Vamos lá para o segundo. Certo. Você pode, esse material aqui, quando ele vem com a caixa grande, você saiba que é porque ele vem com tabuleiro. Oi, Margarete. Oi, Teacher Dani. Sejam bem-vindos. Então, a caixa grande, ele vem com um tabuleiro. Então, esse tabuleiro aqui, o que você vai fazer? Você pode pegar... Peraí, que eu tô só... Você vai pegar as cartas com os desenhos dos lugares e dispor em cima do tabuleiro. Veja aqui, tem um espaço exatamente aqui para você colocar, certo? Então, você vai colocar todas as cartas, as 20 cartas de lugares em cima do tabuleiro. São 20 lugares. E daí, também, a gente tem as cartas são 8 cartas com as preposições. Então, as cartas na cor cinza, ela vem com as preposições para você ensinar. Tem algumas aqui, ó. Next to, near, behind. Então, você vai pegar o tabuleiro, vai montar a sua cidade dentro do tabuleiro e o aluno vai fazer. Você pode até deixar essas cartas do lado ali na mesa, se ele precisar, ele vai usá-las. Então, a pergunta é, where is the school? Ele vai olhar e vejam que ele vai dizer também na rua que fica. Então, ele vai praticar a preposição on. Então, por exemplo, aqui, se a escola estiver aqui, eu vou falar the school is on Love Lane. Ou eu posso usar the school is on the corner of Love Lane and First Avenue. A Bia, by Dani Lopes, está falando, existe um kit com todo o material? Existe um kit, sim. E a gente, para facilitar a vida dos professores, nesse kit a gente dá 30% de desconto. Depois fala comigo inbox que eu mando para você, porque este mês nós estamos lançando mais 4 jogos. Então eu preciso atualizar o kit. O kit que tem no site tem 36 jogos. Tem um kit
Agora a gente vai atualizar com 40 jogos e a gente costuma dar 30% de desconto, tá bom? Vamos lá então. Continuando, hoje eu tô falando sobre as estruturas que vocês podem ensinar com o jogo Places in the City. E a segunda estrutura que eu tô falando é Where is. Por exemplo, Where is, de nada, by Daniele Lopes. Where is the hospital? Você está com o seu tabuleiro disposto em cima da mesa. Se você tiver, por exemplo, uma turma pequena, você usa com até 6 alunos. Se você tiver uma turma grande, você vai precisar de um jogo para cada 6 alunos. Você coloca as cartas aqui em cima e aí o seu aluno vai responder. O que ele pode responder? Ele pode responder usando todas as 8 preposições que a gente tem aqui, que são as que normalmente os livros trazem. Então, a gente tem across from, next to, behind, near, e tem mais 4. É que eu faço uma bagunça com as cartas. Tem aqui também, on the corner of, in front of, certo? Então, essa é a segunda atividade. Ele vai praticar a estrutura where is e vai responder com as preposições. Tudo bem? Estão acompanhando? A terceira maneira, você também vai usar o tabuleiro, vai dispor todos os lugares da cidade em cima do tabuleiro e os alunos vão alternando, um por vez, vão fazer a frase there is. There is a bank on the corner of tarará e tarará, certo? Então ele vai usar, e se você quiser, você também pode, os alunos em pares, observando o tabuleiro, vão perguntar is there a bank near here? E o outro vai responder yes, there is a bank on the corner of Love Lane and First Avenue, que são as ruas que tem aqui, né, gente? Esse tabuleiro aqui é como se fosse a representação de um bairro. Então tem os lugares para colocar todas as cartas, tem as ruas. Então é uma maneira muito prática, muito fácil de você ensinar os alunos a falar sobre a localização. Então dá para usar a estrutura is there e there is. Então eu tô falando, já falei 3 tópicos que vocês podem ensinar com esse material aqui. Vamos pro quarto? Então já foi o 1, 2, 3, o quarto. O quarto você pode, sempre eu recomendo, como é que você vai começar a sua aula? Você pode usar os cards para mostrar para os seus alunos e ensinar os nomes dos lugares. Como eu já disse, são 20. Então, gym, drugstore. Agora, um outro tópico que você pode usar para expandir o conhecimento do seu aluno e para ajudá-lo a desenvolver a fluência é perguntar o que é a cada lugar. E você vai ensinar para eles. Então, por exemplo, você pode... what's a gym? What's a gym? It's a place where you exercise. What's a school? It's a place where you study and learn. Então, essa foi a quarta maneira de você praticar. Lembra que é uma maneira parecida com aquela outra que eu fui até olhar, que eu ensinei no começo, que é where can you? Mas são estruturas diferentes e nós, professores de inglês, temos que ensinar muitas estruturas diferentes para que o nosso aluno possa usar essas estruturas e também que ele possa, quando ouvir, entender essas estruturas. Então, eu vou para quinta, deixa eu ver aqui... Então, foi 1, 2, 3, 4, que é essa, what's a school? It's a place where you study and learn. E a quinta, what can you do? Então, eu posso colocar os meus alunos em pares. Estão vendo que são todas estruturas diferentes. É claro que é o mesmo tópico, então fica parecido. What can you do in a library? You can borrow books. What can you do in the bank? You can withdraw money. What can you do in a laundromat? You can wash and dry clothes. Vejam que você pode ensinar todas essas
todas essas perguntas e respostas para o seu aluno, que além de aprender a estrutura What can you, ele vai ter uma variedade de verbos para usar. Então essa, agora a próxima, que eu acho que é sexta, What can you do? Essa é What can you do também. Ah, tá. Eu também posso praticar a estrutura What can't you do? What can't you do in a hospital? You can't shout in a hospital. What can't you do in a school? You can't fight in a school. Então, se você quiser praticar a estrutura What can't you do, você pode usar esse material aqui também. What can't you do in a drugstore? You can't pick up the medicine and forget to pay. You can't do that. Então dá pra praticar a estrutura na afirmativa e na negativa. E tudo isso, gente, todas essas pequenas frases que eu tô falando para vocês, vai dar o suporte que o seu aluno precisa para chegar à fluência, né? Nós sabemos que no Brasil, infelizmente, apenas acho que de 1 a 2% das pessoas têm a fluência. Se nós, professores e professoras de inglês, começarmos a dar atividade para colocar o aluno no centro da aprendizagem, para colocar o aluno para falar inglês, a gente acaba com esse negócio de que no Brasil apenas 2% da população fala inglês fluentemente. E vocês sabem o quanto a vida de uma pessoa pode mudar, principalmente a vida profissional, a vida financeira de uma pessoa pode mudar a partir do momento que ela fala uma língua estrangeira. Teacher Leonardo, bom dia, aqui é o Teacher Leonardo da cidade de Jaú. Olá, Teacher Leonardo, seja bem-vindo. Cidade de Jaú, é a capital dos calçados, já estive aí comprando os sapatinhos. Seja muito bem-vindo. E agora a próxima estrutura claro, eu tô falando tudo que você pode ensinar para os seus alunos, né? Para que você compre o jogo, quando você compra o jogo, você sabe, você esteja ciente do repertório que você vai poder compartilhar com eles. Então, aqui, né, na lista tá aprender os lugares da cidade. A gente sabe que, segundo pesquisas, mais de 2/3 da população são visuais. E se eu tenho um material assim, todo visual e colorido, eu vou ajudar o meu aluno a aprender com mais facilidade. Então, esse jogo vai possibilitar a você, professor, ensinar 20 lugares da cidade. O que mais que dá para ensinar com esse material? Dá para ensinar para os seus alunos aprenderem e ensinar 8 preposições de lugar. Eu já mostrei algumas delas aqui, vou mostrar novamente algumas, né? Então, você tem as frases on the corner of, tem as preposições, desculpa, on, in front of, near, behind, next to, across from. Se você quiser, você pode, por exemplo, pegar o tabuleiro, nosso lindo, maravilhoso tabuleiro, que as professoras e os alunos amam, certo? Pega o tabuleiro, dispõe as 20 cartas aqui de lugar, e aí você pode fazer o seguinte, você deixa essas cartas aqui viradas, as cartas de preposições, viradas para baixo. O aluno vira a carta sem saber. Quando ele tira a carta on the corner of, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer uma frase olhando para o tabuleiro e para a carta que está disposta lá. Por exemplo, se isso aqui estiver na esquina, the hospital is on the corner of, e ele fala onde é que fica o hospital. Então é uma outra maneira de usar, e para ele aprender o significado das 8 preposições que tem nesse jogo. Uma outra maneira depois que todas as cartas, as 20 cartas de lugares da cidade estão dispostos em cima do tabuleiro, ele pode ir colocando as cartas no lugar onde é. Então, across from, ele vai ter que colocar numa esquina. Next to, ele vai colocar do lado. E depois ele vai falando, vai fazendo as frases. Todas as sugestões de atividades que eu dou para vocês sempre tem a fala. Por quê? Para que o nosso aluno aprenda a língua. A língua tem que passar pelo corpo dele, porque a língua é uma coisa muito
corporal, muito física. Não dá para eu aprender um idioma só fazendo exercícios sem me jogar, sem me colocar no idioma. Certo? Concordam comigo? Se não concorda, coloca aí, que eu adoro conversar com as pessoas. Que mais que dá para aprender? Dá para usar o tabuleiro para desenvolver a fluência. Então eu já dei várias dicas, né, de como é que você pode usar o nosso tabuleiro. Então você pode usar o tabuleiro para desenvolver a fluência. Mostra os jogos de lançamento, curioso para ver. Legal, Teacher Leonardo. Eu vou mostrar sim. A Bai Daniela Lopes super concorda. Eu vou fazer uma live, Teacher Leonardo, para mostrar. Eu tô um pouco triste, porque, deixa eu contar uma coisa, um segredinho aqui para vocês que eu não contei para ninguém. Eu tô um pouco triste porque depois que nós imprimimos, dessa vez a gente imprimiu 500 jogos de cada, normalmente eu imprimo 1000 de cada, eu descobri 2 cartas com erro. A gente confere 1000 vezes, mas tem hora que a gente não consegue ver. Então, tem 2 cartas com erro, estão sendo refeitas. Assim que elas voltarem, eu vou fazer a live. Então, fica atento, porque eu apareço aqui de surpresa, né? Mas eu posso até marcar essa live. Esses jogos são sensacionais. Eu vou fazer 4 lives para compartilhar com vocês. Então, como eu estava falando, obrigada pela pergunta, Teacher Leonardo. Você pode usar esse tabuleiro aqui para desenvolver a fluência dos seus alunos. Você pode perguntar where is there, são todas perguntas que vão ajudar a desenvolver a fluência. E tem mais uma coisa que esse vem... no começo, nós fazíamos todos os nossos jogos com 48 cartas. Vocês podem ver que os jogos mais antigos têm 48 cartas. Com o passar do tempo, eu mudei a gráfica que trabalhava, né, que fazia os jogos da Play to Learn, e o designer. E esse novo designer, que já não é tão novo, que já está comigo há alguns anos, ele falou: Márcia, se a gente diminuir meio centímetro em cada carta, eu consigo colocar mais 8 cartas nesse jogo. Eu sou uma pessoa, gente, acostumada, gosto muito de descontos, de promoções. E aí, eu falei, isso é ótimo, o professor vai ter mais 8 cartas. Então, quais foram as 8 cartas? Não sei se estão todas aqui bem pertinho de mim para eu mostrar, mas eu vou mostrar para vocês mais uma atividade. Com essas 8 cartas, o que o nosso aluno vai conseguir desenvolver mais uma atividade. Eu vou mostrar algumas aqui, ó. Então, essas 8 cartas eu coloquei assim, it's on the left. Tem outra carta que tá escrito it's on the right. Tem turn right, tem turn left, tem cross. Então, são comandos para você ensinar o seu aluno a se movimentar por um bairro. Hoje eu não tô mais dando aula para alunos, né? Mas eu lembro que os meus adolescentes tinham um pouquinho de problema para imaginar, né, como eram os bairros, e eles não eram nem atentos a ponto de lembrar o que era, onde ficavam os bairros. E quando durante muitos anos eu tive uma escola de inglês aqui em Sorocaba, eu dava uma volta com eles, 1, 2, 3 quarteirões, pra gente fazer essa atividade fisicamente. Agora com o jogo fica mais fácil. Então você pode, por exemplo, esse jogo não vem com pinos, não é um jogo com pinos, mas você pode pegar um jogo, que normalmente os professores compram mais de um jogo, né? Pega o pino e pergunta, where's the bank? How can I get? Olha, mais uma estrutura que você pode, não tá aqui nesse post que eu compartilhei com vocês, mas a gente vai colocar, where can I get to the bank? Or how can I get to the bank? E aí você pode go up, tem também essa carta, go up e go down. Então, go up e você fala a rua, turn right. Então tem todas as cartas para que fique ali de apoio. Eu acredito muito que a gente tem que dar esse apoio para o nosso aluno, porque muitas vezes ele não consegue memorizar todas as palavras. Agora, se tá ali do lado dele e ele vai poder olhar e usar, vai ficar mais fácil, porque tudo que a gente repete de maneira significativa, fica mais fácil de nós aprendermos. Então, eu posso, por exemplo, falar que o aluno vai ficar aqui e ele tem que ir para cá, onde está o banco. Então, go up Wall Street, turn left on Lexington Avenue, go down Canal Lane, it's on the left, it's on the right. Então, você pode ensinar tudo isso e
com o mapa e com as cartas, você também vai praticar a estrutura How can I get to the bank? Ou Where is the bank? Is there a bank near here? How can I go there? E aí o seu aluno vai explicar. Eles vão fazer isso em pares, ou você pode colocar em grupos, né? Um jogo para cada 6 alunos, funciona muito bem. E vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, são essas 10 maneiras, né? Eu acabei ensinando 10 maneiras para vocês usarem. Deixa eu ver aqui. 10, eu tô vendo o horário que eu não consigo ver aqui. 10 maneiras para você usar esse material. Então eu insisto muito para vocês que quando você compra um material, quando você compra um jogo da Play to Learn, você está comprando, não é só um jogo da memória. Vejam esse, é um jogo que dá para ensinar 10 estruturas diferentes, e se você der uma olhadinha nos posts que eu compartilhei essa semana, dá para ensinar também, dá para ensinar através de mais de 15 maneiras de jogar. Então tem muitas atividades e muitos usos, muitas atividades para ensinar os vários usos. Então é isso, gente, que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô fazendo essa live para falar isso. Agradeço quem ficou aqui comigo. A live vai ficar salva. Se você tiver algum colega, alguma colega que você acha que seria legal, depois que eu salvar a live, manda o aviãozinho para ele, compartilha para que a gente possa espalhar essa ideia de que a gente pode ensinar a língua inglesa de uma maneira oral, simples, fazendo com que os nossos alunos desenvolvam a fluência. Obrigada, Teacher Leonardo, e logo eu vou fazer a live sobre os jogos novos. Tchau, gente! Ótima sexta-feira, ótimo fim de semana para vocês!